Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo de árvores binárias. Então, relembrando o que é uma árvore binária. Uma árvore binária ela contém nós, né, que tem grau 0, 1 ou 2. Como assim? Eu posso ter um nó que não tem nenhum filho, né? Eu posso ter nós que contenham um filho e posso ter nós que contêm dois filhos, mas nunca mais do que dois, né? Porque a árvore binária, como o próprio nome sugere, árvore binária, ou seja, de grau 2, ou seja, cada nó não pode ter mais que dois filhos. Lembrando que o grau de um nó se dá pelo número de filhos que esse nó possui. Exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui, vamos pegar aqui um nó 50. Desculpa aí a letra aí, mas não tem como fazer tão bonitinho isso aqui. Então eu tenho a minha raiz, que seria o meu nó 50. Se eu entrar com um dado menor que a minha raiz, eu vou colocar ela do lado esquerdo da minha árvore. Então vamos supor que aqui seja o 45, tá? 45. E se eu entrar com outro dado que seja maior que a minha raiz, ele vai entrar do lado direito. Vamos supor que aqui seja o 60, certo? Ok? Então, isso aqui é uma árvore binária. Se eu colocasse um outro nó aqui, ó, já não seria uma árvore binária, porque lembrando que cada nó pode ter no máximo dois filhos, né? Ou seja, tem que ter grau 2. Se eu colocar aqui um nó, se eu colocar aqui o nó 65, continua sendo uma árvore binária? Sim ou não? Ó, lembrando que os valores maiores eu vou alocando do lado direito da minha árvore, os valores menores eu vou alocando do lado esquerdo. Aqui continua sendo uma árvore binária, por quê? Qual que é a definição de uma árvore binária? É uma árvore cujos nós possuem grau 0, 1 ou 2. Aí existem algumas denominações de árvores binárias específicas, estritamente binária, quase completa, completa, que não vem ao caso aqui, que a gente já estudou, tá? Então aqui continua sendo uma árvore binária. Por quê? Ó, tem uma raiz que tem dois filhos, ou seja, que tem um grau 2. Aqui eu tenho 60, o nó 60, que tem grau 1, ou seja, ele tem apenas um filho. E tem as folhas, 45 e 65 são folhas, ou seja, eles não possuem nó, filho nenhum. Então eles têm grau 0, certo? Então aqui eu tenho grau 0, aqui eu tenho grau 1, certo? E aqui grau 0, por exemplo. Ficou horrível a letra aí, hein? Mas dá para entender, né? Então, beleza. Então, vamos implementar isso aí. Vamos começar primeiro. Vamos... O que a gente precisa saber? A gente precisa criar uma classe, né? Que vai representar os nós da nossa árvore, né? Então, a gente vai ter que utilizar algum a gente vai ter que utilizar alguma IDE. Eu utilizo aqui o Eclipse, certo? Então a gente vai criar uma classe aqui, tá? Então antes de a gente começar a fazer qualquer coisa, que nomes a gente podia dar para essas classes, ó? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar, vamos criar uma classe chamada nó, ou seja, que vai representar os nós da minha árvore. Lembrando que uma classe ela começa, né, com letra maiúscula aí para a gente dar o nome para as classes, tá? Ok, criei uma classe nó, beleza? Ok. Agora, tem que pensar assim, ó, como que a gente tem que entender como é que funciona a nossa árvore binária. A gente já viu ali que conforme eu vou inserindo dados, ele vai, se ele for maior que a minha raiz, ele vai pender para o lado direito. Se for menor, ele vai pender para o lado esquerdo. Se eu quisesse inserir o nó 40, onde ele entraria aqui? Onde entraria meu nó 40? Aqui, ó. Tá? Nó 40. Entraria aqui, ó. Ok? Por quê? 40 é menor que 50, 40 é menor que 45,
e ele vai sempre indo pendendo para o lado esquerdo. E se eu quiser colocar o 46, onde que ele entra? 46 é menor que 50, mas só que ele é maior que 45, então ele tem que ir para o lado direito aqui, ó, 46, né? Então é assim que eu vou desenhar a minha árvore binária. Mas como que eu vou fazer isso codificando? Então, para não ficar um vídeo gigantesco, nós vamos fazer um pouquinho de cada vez, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, precisa de 3 variáveis aí, tá? Ó, eu quero deixar claro que existem várias maneiras de implementar, tá? Esse é o meu jeito, né? Mas você pode encontrar uma outra forma de implementar e pode estar correto, né? Não tem problema nenhum. Então, vamos criar aqui uma variável, 3 variáveis. Uma para guardar o valor, certo? Eu quero guardar o valor, tá? O valor contido naquele nó, certo? E ela vai ser do tipo inteiro, que vai armazenar o quê? O valor de cada nó. E outras 2 variáveis, que vai apontar tanto para o filo esquerdo quanto o filo direito do nó, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa, mas só que o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o tipo que eu vou colocar dessa variável? Vai ser do tipo da própria classe, tá? Da própria classe. Por quê? Porque a gente vai ter... Depois vocês vão entender melhor. Para não confundir vocês, vamos dar continuidade. Só para lembrar, lembre-se o quê? Que a gente tem o esquerdo, né? Essa variável esquerdo, ela é uma variável do tipo da própria classe, certo? Da classe nó, ok? E o valor é do tipo nativo int, né? Que é inteiro, ok? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Vocês vão entender por que eu estou fazendo dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa armazenar, a gente vai precisar criar um construtor para instanciar os nós. Então a gente vai criar lá o objeto, a gente criou lá, quando a gente for criar um objeto nó em outra classe, eu quero que ele já venha com alguns valores, certo? Então a gente usa o construtor aí para inicializar variáveis, né, e passar parâmetros aí para aquele objeto que a gente está criando, né? Então toda vez que eu der um new nó, ele vai pedir lá um parâmetro que vai ser o valor e quem que é o nó esquerdo, quem que é o nó direito. Então a gente vai chegar lá. Então vamos colocar aqui para vocês não se perderem, construtor. Construtor. Certo? Nós vamos criar objetos e quando a gente cria um objeto e dá um new lá em outra classe, a gente dá um new, ele vai vir para esse construtor, ou seja, o construtor ele vai exigir, por exemplo, a entrada de um valor, certo? Ele vai exigir. Quando eu der um new, e se eu não colocar um parâmetro lá, ele vai dar erro. Ele vai pedir, não, mas qual que é o valor? Você está criando um nó, ele tem que ter um valor obrigatoriamente, certo? E quando eu criar essa instância lá em outra classe, eu quero que o valor aqui dessa classe nó seja alterado pelo valor que eu estou passando por parâmetro. Ó, this.valor, ou seja, o valor, o que quer dizer esse this aqui? Ó? Ele quer dizer assim, ó, pega essa variável e muda o valor dela para o valor que o objeto está passando por parâmetro. Vamos supor que seja 50, lá igual ao nosso exemplo lá. Ele vai passar o valor 50 para aquele nó, certo? E vai guardar nessa variável que eu criei aqui, certo? Esse valor aqui, ó, o pessoal confunde muito, ó, isso aqui pode ser qualquer nome, tá? A gente normalmente coloca o mesmo valor, ó, o mesmo nome, para ficar mais intuitivo. Ó, mas esse val é a mesma, ó, posso mudar, colocar qualquer nome aqui. Esse carinha aqui é o valor que eu estou passando por parâmetro. Quando eu criar um objeto lá em outra classe, ele vai vir com um valor aqui. E eu estou dizendo assim, ó, pega esse valor que está sendo passado por parâmetro e joga aqui nessa variável aqui para mim. Beleza? É isso que está acontecendo. Entendeu? Então aqui vocês podem colocar qualquer coisa, né? Valor. Normalmente eu coloco o mesmo nome aqui para a gente lembrar o que a gente está fazendo. E eu posso dizer assim também, ó. This.esquerdo, ou seja, ó, esse nó esquerdo, por enquanto, ele não vale nada, não tem valor nenhum. Ele é nulo, certo? Eu não tenho nó esquerdo, quer dizer o quê? Que esse nó não tem filhos, certo? Esse nó não tem filhos. Então, ó,
Vamos olhar aqui no nosso desenho, ó. O 40, o 46, por exemplo, ó. Aqui, ó, se eu for fazer um desenho, aqui, aqui seria nulo, né? Ó, aqui eu não tenho filho esquerdo nem filho direito, ó, nulo, certo? Eu posso inserir um valor aqui, futuramente ele pode ter filhos, mas no momento ele não tem filhos, então como que a gente vai saber isso? Quando ele tiver aqui, o nó, ele tiver a variável lá com valor nulo, então eu sei que o 40 não tem filhos, certo? Eu sei que o nó 40 não tem filhos porque ele está com valor nulo, beleza? Então vamos dar continuidade lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro construtor, certo? Que vai, além de receber o valor do nó, ele vai receber duas instâncias da classe nó. Então a gente vai ter lá. Mas daí vocês estão pensando, nossa, mas como vai ter dois construtores? Eu posso fazer isso? Colocar dois construtores? Posso. Porque o que acontece? O primeiro construtor que eu tenho, ele vai ter um parâmetro só. O outro vai ter 3 parâmetros. Então, eu não vou ter confusão nenhuma aqui, tá? Porque o que acontece? Eu vou fazer, ó, se eu colocar aqui int, por exemplo, valor, tá? Depende de como instanciar o objeto. Se eu instanciar o objeto só com valor, ele vai usar o primeiro construtor. Se eu instanciar um objeto, criar um objeto lá e passar 3 parâmetros, ele vai utilizar esse segundo construtor que eu estou utilizando aqui, certo? Então aqui eu vou colocar o nó esquerdo, vou chamar de esquerdo, vamos aportuguesar aqui, e o direito, tá? Agora, aqui que eu tenho dois construtores aqui, certo? Ó, notem que ele não dá erro, né? Não tem erro nenhum, certo? Porque aqui tem um construtor que tem um parâmetro e o outro construtor que tem dois parâmetros. Então não tem problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar então a mesma coisa que a gente vai fazer. This.valor. Aí vocês estão me perguntando, por que você está fazendo dois parâmetros? Porque vai ter situação que eu não vou querer colocar dois, eu vou querer passar um parâmetro só, por esse motivo. E vai ter situações que eu quero passar três parâmetros, desculpa. Então, ó, this.valor é igual a valor, ou seja, eu estou passando o parâmetro valor, estou setando aqui o valor passado por parâmetro, eu estou colocando o valor aqui na minha variável, tá? No meu atributo, se preferir, this.esquerdo, esquerdo, ou seja, o meu nó esquerdo vai receber o quê? Algum nó, tá? Que eu vou chamar de esquerdo. Então, nesse caso aqui, por que eu estou criando um outro construtor? Porque eu vou ter situações que eu vou criar um objeto, certo? Instanciar um objeto, e vou passar um valor, e vou passar o filho esquerdo, vamos dizer assim, né? E o filho direito, né? No caso, olhando aqui no nosso desenho, eu poderia estar passando, por exemplo, se eu estivesse no 45, eu posso passar 45, posso passar o 40 e o 46, certo? Só que aqui eu estou passando um nó inteiro, e aqui eu estou passando um valor. Vocês já vão entender isso. Vamos por partes. Só para entender de onde vem esse esquerdo e direito, tá? Que seriam os nós esquerdo e direito de um nó específico. Então aqui eu tenho um nó direito aqui, ok? Da onde está vindo isso aqui, ó? Lembra que eu estou passando aqui aqui eu estou passando um objeto, certo? Do tipo nó, certo? Ó, esquerdo e direito. E aqui eu estou passando um valor do tipo inteiro. Estou passando um número mesmo, beleza? Então aqui eu tenho dois construtores aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma classe que contém os métodos para a gente poder fazer a nossa manipulação. Ou seja, como que a gente vai testar o nosso projeto,
certo? Então vamos criar uma classe aqui chamada, ó, clica com o botão direito lá, New Class, né? Então a gente vai colocar, vamos dar um nome aqui, vamos chamar de árvore binária, tá? Binária, árvore binária, ok? Isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai testar a nossa árvore, né? Vai criar métodos para poder usar, né? Para manipular lá os nós da nossa árvore. Então a gente precisa saber o quê? A gente vai precisar fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é armazenar o valor da raiz da árvore, porque como cada nó ela vai ter uma referência do filo esquerdo e direito lá no nosso segundo construtor, então a gente precisa acessar qualquer nó da árvore, certo? Então a gente vai precisar primeiro lançar a raiz, lembrando que a árvore ela vai começar com a raiz, certo? Então sempre que o primeiro valor que eu lançar vai ser a minha raiz. Se for o 50, a raiz da minha árvore vai ser o 50, certo? Então, agora eu faço uma pergunta para vocês. De que tipo deve ser a nossa raiz? Olha, veja bem, a gente não criou aqui, acabou de criar uma classe chamada nó, certo? Deixa eu salvar aqui. A gente criou uma classe chamada nó. Então, a nossa raiz ela vai ser do tipo nó, certo? Porque quando eu construir essa classe, quando eu criar um objeto, eu vou criar um objeto do tipo nó, que vai representar os nós da minha árvore, certo? Ok, então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa, é o principal aqui, sem isso aqui a gente não consegue fazer nada. Vamos chamar de raiz, né? Certo? Olha, lembrando que ele é do tipo nó, certo? Ele está dentro do meu pacote, então faz parte do meu projeto, que está aqui, que a gente acabou de criar, ó, classe nó, certo? Então eu estou criando um atributo aqui do tipo nó, certo? Então a raiz é do tipo da classe nó, ou seja, um objeto do tipo nó, certo? Aí vocês, com outro professor, aí vocês devem ter orientação a objetos aí, então não vem ao caso a explicar esses conceitos aí, tá? Então vocês aprenderam isso em outras aulas. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então a gente tinha lá um construtor, certo? Lá para nossa classe nó, certo? Vamos fazer aqui também um construtor, só que esse construtor é para minha classe árvore binária. Então a gente vai fazer assim, para quê? Só para facilitar. Quando der um new árvore binária, ele vai iniciar algumas variáveis aqui e atribuir alguns valores. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá. Então a gente sempre, para criar um construtor, a gente vai sempre colocar o nome da classe, certo? E coloca o não parâmetros, né? Por padrão ele não tem parâmetro nenhum, né? Se eu não criar um construtor, não tem problema, ele vai ter um construtor padrão lá que não vai ter valor nenhum nele, certo? E vou pegar e fazer o seguinte, ó. Quando eu der um new árvore binária, ou seja, quando eu instanciar uma árvore binária, eu quero que passe já um valor. Eu quero dizer assim, ó, raiz, ou seja, esse valor aqui, né? Esse valor aqui vai ser igual a new nó, e vou passar o valor por parâmetro. Nossa, mas que confusão, né? Da onde veio isso aqui? Não tem nada de confuso. Eu preciso de uma raiz para minha árvore, certo? Como é que eu vou montar essa árvore aqui se eu não tenho uma raiz? E eu criei aqui. A minha raiz foi criada aqui. Meu atributo aqui, que é do tipo nó, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, criando esse construtor, deixa eu escrever aqui, ó. Construtor, tá? Quando eu instanciar um objeto, quando criar um objeto tipo árvore binária, eu vou ser obrigado a passar um valor, porque o meu construtor está pedindo isso. Olha, você quando criar um objeto do tipo árvore binária, instanciar uma árvore binária,
você vai ter que passar um valor do tipo inteiro. Eu sou obrigado a passar esse valor, certo? E quando eu fizer isso, esse valor que eu estou passando, vamos supor que seja o 50. No nosso caso aqui, ó, é o 50, certo? O 50. Ele vai pegar esse 50, ó, ele vai criar um objeto, ó, new nó. Ó, lembrando, ó, quando eu dou um new aqui, ele vai para onde? Para o construtor da classe que eu estou dizendo que ele é, que ele pertence. Nó. New nó. Oh, mas da onde vem esse new nó? Ele está aqui, ó, gente, ó. Por isso que eu criei dois construtores, ó. Eu estou passando apenas um valor. Então ele vai cair aqui nessa linha 10, ó, tá? Quando eu der um new nó, eu estou dizendo assim, ó, cria um objeto tipo nó, passando o valor. Vamos supor que seja o 50 do nosso exemplo. Então esse nó vai ter raiz 50. Então faz o seguinte, guarda esse 50 para mim aqui nesse atributo aqui chamado raiz. Guarda isso aqui para mim. Vamos chamar de variável, né? Guarda aqui para mim, tá? Esse valor, esse 50. E cria um nó para mim, certo? Aonde que eu vou criar esse new nó? Ele vai criar um nó aqui para mim, ó, certo? E também vai passar um valor, certo? Ó, eu criei um nó, os mesmos 50 que tá lá na minha árvore binária, o 50 que tá aqui para mim, também vai estar aqui, certo? Ó, vai estar aqui também. Por quê? Porque ele está passando por esse construtor. Eu estou dizendo assim, ó, dis.valor, ou seja, dis.valor, quer dizer, o valor que eu estou passando para o parâmetro, que é o 50, vai ser armazenado na minha variável chamada valor aqui, certo? Então, valor recebe, não é igual, né? A gente nunca fala igual valor, não. Então, dis.valor, ou seja, essa variável aqui do tipo inteiro, ela vai receber o valor que eu estou passando por parâmetro, no caso, quando eu for manipular a árvore através dessa classe árvore binária, certo? Beleza. Então, recapitulando, então quando a gente criar uma instância da classe árvore binária, ou seja, quando der um new árvore binária, a gente vai criar um objeto do tipo nó e vai passar um valor, certo? E vai ser usado aquele primeiro construtor que a gente criou lá, certo? Então, e esse vai passar a ser a nossa raiz, né? O novo objeto do tipo nó, né, que a gente está criando, vai ser a nossa raiz, beleza? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de alguns métodos para pegar o valor da raiz, né? Então, vamos fazer só mais um, não vamos fazer muito mais que isso, para não se estender demais, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos criar um método chamado getArvore binária, ou seja, quero que retorne a minha raiz, certo? Ele vai servir, isso aqui vai servir para pegar a minha raiz ali, tá? Para eu saber qual que é a raiz da minha árvore binária. Então, o que ele vai fazer, ó? Eu não armazenei aqui um nó aqui, ó, certo? Que a raiz também é um nó, certo? Então, eu peguei esse get árvore binária é só para retornar a minha raiz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, retorna a minha raiz. Retorna a minha raiz, beleza? E vamos continuar. Vamos fazer o seguinte agora. Então, a gente vai ter que obedecer uma regra. Agora a gente tem que começar a pensar na regra. Então, para inserir o nó na nossa árvore binária, o que a gente precisa saber? Que o primeiro elemento, né, que vai ser inserido vai ser a raiz. Então, isso a gente já sabe, né? Então, eu já falei aqui que o primeiro elemento que entrar vai ser minha raiz. Ok? Então, o primeiro elemento que eu inseri vai ser minha raiz. Se o próximo elemento que eu inserir for menor que a minha raiz, ele vai ser inserido do lado esquerdo da minha raiz, certo? No caso, 45. Desse meu exemplo aqui. Se o nó que eu estou inserido for maior que a minha raiz, ele vai ser inserido do lado direito da minha raiz, certo? E se não existir nenhum elemento na nossa raiz, nenhum elemento, isso significa que a árvore, se não existe nenhum elemento, no caso, né, da minha árvore, significa que a minha árvore está vazia, certo?
Então, como é que a gente vai implementar isso aí? Então, a gente tem que pensar assim, ó, vamos precisar também do método dos recursivos que a gente já aprendeu na aula passada. Por isso que eu dei bastante exemplos ali de métodos recursivos. Então, a gente vai precisar desse aprendizagem, desse conhecimento. Então, a gente vai precisar também de métodos recursivos para inserir um nó, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um método recursivo, tá? Para poder adicionar um nó, tá? Lembra que eu falei para vocês, ó, gente, sem a recursividade fica complicado a gente fazer isso aqui, né? Ah, mas você está dizendo que é impossível? Não, né? Não é impossível, mas fica uma coisa muito complicada. Então a recursividade ela vem para resolver esses problemas como este aqui que a gente está fazendo agora. Então, ó, eu criei aqui um método, até colocar aqui para vocês lembrarem, né? Lembra que um método recursivo é aquele que chama ele próprio, certo? Método recursivo. Adiciona nó. Add nó, certo? Estou adicionando nó. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei dois parâmetros. Um que é um novo nó e o nó raiz. Ah, mas pera lá, por que eu tenho esse nó raiz aqui? Porque como é que eu vou saber para que lado vai, certo? Como é que eu vou saber se um novo nó vai para a esquerda ou para o lado direito? Como que ele vai se apresentar? Como ele vai se estruturar dentro da minha árvore binária, certo? Como que ele vai ser alocado aqui na memória? Para que lado que ele vai? Qual a estrutura? Que organização ele vai ter? Então, a base de tudo é a minha raiz. Ele começa ali, aqui é a origem de tudo. Por isso que eu tenho aqui um nó raiz. E aqui eu tenho um novo nó, que eu não sei qual que é o valor, certo? Estou adicionando um novo nó. Então, o primeiro nó que eu adicionar vai ser a minha raiz. O segundo nó eu não sei qual que é, vai depender de como que a gente vai ficar manipulando essa árvore, certo? Beleza? Então, até aí tudo bem, né? Agora, o que a gente vai fazer? Ó, é muito simples. A gente só vai obedecer aquela regra de inserção, certo? Como que a gente vai obedecer aquela regra de inserção? A gente vai fazer assim, ó, lembra que se o nó for maior, se o novo nó for maior que o valor da raiz, ele vai entrar para que lado? Lembra? Se for maior que a raiz, vai para o lado direito. Se for menor, vai para o lado esquerdo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, vamos utilizar aqui um if, né? Uma estrutura de controle aqui. Então, vamos testar lá o novo nó. Então, imagine lá no nosso desenho, ó. Ó, fica bem didático. Vamos supor que a gente tem uns 50 lá. Vamos imaginar isso aí. Então, vamos supor, novo nó, tá? Novo nó, que é um parâmetro que eu estou passando lá, ponto, valor, né? A gente está trabalhando com valores numéricos, tipo inteiro. For maior que raiz, ponto, valor. Ó, da onde veio esse raiz, ponto, valor, gente? Ó, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó, raiz. Ó, raiz, ponto, valor. O raiz, eu não queria um nó. Ó, o raiz é new nó, raiz, ponto, valor. Ele é do tipo nó, certo? E lembrando que esse valor está aqui, ó, certo? É o valor da minha raiz, certo? É o valor da minha raiz. Por isso que eu criei dois construtores aqui. Um para eu iniciar com o valor de raiz, só para facilitar a minha vida. Raiz.valor. Da onde vem esse valor? Esse valor, mas o valor não tem aqui, mas eu tenho aqui, ó. Lembrando que aqui eu tenho um objeto, ó. Raiz é um objeto tipo nó, certo? É um atributo que é um objeto, ó. Tipo nó. E ele tem um valor aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer? O que é a nossa regra? Ó, se o novo... Vamos supor que eu tenho 50 lá, que a minha raiz é o 50. Vamos imaginar que aqui é o 50. Se eu tentar colocar o 60, ó, que seria esse caso aqui, ó. Se eu tentar colocar o 60, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ter, ó, vamos analisar então. O que eu tenho que entender? Como eu posso colocar ele do lado direito da raiz se eu não sei se já tem algum valor lá? Certo? Então, ó, o método vai receber como parâmetro um nó, um novo nó.
e o nó raiz, que vai ser o primeiro nó que eu recebi para montar minha árvore, certo? Que foi o primeiro valor que eu inseri. Supostamente seria o 50. Agora eu preciso saber se eu coloco o novo nó do lado direito ou do lado esquerdo. Se ele for maior, a gente já sabe que eu tenho que colocar o filho do lado direito. Caso contrário, eu coloco do lado esquerdo, certo?